Você está no Kratos, Sofia e Clio. Uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. Estou tão feliz por estar vivo, inteiro e partindo. Sim, estou num mundo atolado de merda, mas estou vivo e não estou com medo. Joker, nascido para matar, cena final. Parte 1. O espelho quebrado da sociedade americana. Quando o último helicóptero se elevou no céu sobre Saigon em 1975, não carregava apenas soldados derrotados. Naquele momento, abriu-se uma ferida profunda que, décadas depois, continua a sangrar no imaginário nacional. A Guerra do Vietnã não representou apenas uma derrota militar, mas simbolizou a perda da inocência da sociedade norte-americana. Foi uma ruptura profunda e irreversível nas narrativas que antes sustentavam sua visão de mundo. O colapso das ilusões diante da dura e implacável realidade. Nenhum aparato midiático poderia ocultar para sempre as crueldades e horrores vividos no fronte. Enquanto Hollywood exaltava cada soldado como um cavaleiro da democracia, milhares de caixões cruzavam a nação e a narrativa triunfalista desmoronava diante dos olhos incrédulos das autoridades e da população norte-americana. Nesse cenário impregnado de dor, o cinema confrontou um dilema profundo. Como transformar em espetáculo uma ferida ainda aberta, pulsante e crua? A ausência de uma linguagem capaz de abarcar a complexidade dessa experiência comprometeu a produção da indústria cultural, levando diretores e produtores a optarem pelo silêncio. Quando as câmeras finalmente retornaram às selvas vietnamita, foram para penetrar o labirinto obscuro da psicologia dos combatentes. Filmes como O Franco Atirador e Apocalipse Now rasgaram a superfície, revelando os territórios sombrios da mente humana submetida a condições extremas. Nela, os inimigos mais temidos não eram os tiros ou bombas, mas o abismo moral e os espectros internos da culpa, que condenaram muitos ao desespero e, em inúmeros casos, à loucura. E em A Gaia Ciência, Nietzsche já havia alertado que o verdadeiro problema das ações moralmente execráveis reside no fato de carregarmos ela conosco. Por essa razão, os efeitos mais devastadores da guerra na psique humana só se revelam plenamente com o passar do tempo. Somente em meados dos anos 1980, Hollywood permitiu-se um acerto de contas mais direto e cru com o conflito. Platoon, 1986, revelou a dura realidade das trincheiras, na qual o idealismo morria e a brutal luta pela sobrevivência dominava, despida de glórias e ilusões. Nesse ambiente, a linha que separa o certo do errado se dissolvia na lama contaminada pela morte. E então surgiu Nascido para Matar, 1987. Enquanto outros cineastas gritavam suas acusações e dramas, Stanley Kubrick sussurrava com uma ironia cortante, capaz de penetrar mais profundamente que qualquer explosão. Seu filme ultrapassa o registro documental da guerra para dissecar o próprio sistema que a alimenta e banaliza. Kubrick não apenas expõe a violência, ele desnuda a rotina da brutalidade aceitável. Diferente de produções anteriores que enfatizavam o realismo cru e a catarse emocional, e em Nascido para Matar, a guerra deixa de ser evento histórico para tornar-se espelho quebrado da psique americana. Seus fragmentos refletem dor, culpa e uma incessante busca por redenção. Enquanto obras como o Apocalipse Now e Platoon destacam que o verdadeiro campo de batalha sempre foi a consciência nacional, a grandeza de Nascido para Matar reside em revelar de forma crua que nessa esfera a batalha também havia sido perdida, expondo um abismo ainda mais profundo e perturbador do que a trilha de destruição deixada pelas bombas. Talvez a lição mais impactante de Nascido para Matar esteja na lembrança de que o legado mais aterrador de qualquer guerra não está nos tiros disparados contra o inimigo, mas nas partes de nossa humanidade que somos obrigados a matar para apertar o gatilho. Parte 2. O início.
Desde o momento em que viemos ao mundo, embarcamos em um processo contínuo de socialização, pelo qual construímos nossa identidade, vinculada a determinados valores e convenções sobre o que é certo ou errado, justo ou injusto. O principal motivo que leva as pessoas a evitarem cometer crimes não é o simples medo da punição, mas sim a percepção que constroem de si mesmas como indivíduos corretos, íntegros e cumpridores de suas obrigações, o que naturalmente as afasta da possibilidade de desvios morais. Em Esse Homo, Nietzsche ressalta que a razão pela qual não mentia não era de ordem moral, mas principalmente o fato de que a mentira o degradaria aos próprios olhos. Ou seja, o filósofo evita a transgressão porque não se percebe como um transgressor, nem está disposto a se rebaixar a ponto de se tornar um. E quando o mundo exige exatamente isso, mas em um ambiente de guerra, ações consideradas repugnantes não só se tornam aceitáveis, mas passam a ser incentivadas, valorizadas e até celebradas. Atitudes que antes eram rechaçadas, como matar, humilhar ou mentir, agora se transformam em dever. Recusar-se a praticá-las não é visto como virtude, mas sim como falha, covardia ou mesmo traição, passível de punição. Engana-se quem imagina que a guerra seja apenas um jogo de inversões, uma dança trágica entre o bem e o mal. O que ela realiza é muito mais devastador. Não, ela não inverte, ela dissolve, destrói, implode os próprios pilares que sustentam o juízo. O que ela provoca não é uma inversão, mas o colapso total dos valores que organizam e conferem sentido à existência individual. Quando a distinção entre certo e errado desmorona, o que resta não é silêncio, nem reflexão, mas o vazio em que a violência se torna lei, a crueldade se torna rotina e a morte uma tarefa banal, entre outras. Nessas circunstâncias, o limite entre o que se pode e o que não se pode fazer torna-se progressivamente nebuloso, até desaparecer por completo. A linha que separa o aceitável do inaceitável, o justo do abjeto, simplesmente se esvai. É exatamente essa ausência de sentido diante das próprias ações, aliada à falta de compaixão pelo outro, que leva muitos jovens, muitos sem qualquer histórico prévio de violência, a cometer atos que em qualquer outro contexto seriam caracterizados como pura barbárie. Por isso, para que os indivíduos possam ser inseridos em um cenário de violência extrema, não basta ensinar técnicas, estratégias ou comandos. É preciso algo mais profundo e mais brutal. Destruir suas identidades para que outra, adequada às exigências do novo ambiente, possa emergir. Desde as primeiras cenas, Nascido para Matar revela esse processo de maneira profundamente simbólica. A abertura já delimita o tom da estratégia que orienta toda a montagem. A contradição, por vezes sutil, entre o que as imagens exibem e o que os personagens dizem nos diálogos e na narração, conferindo às cenas aparentemente banais uma profundidade que muitas vezes escapa à primeira vista. A sequência inicial mostra a chegada dos recrutas ao campo de treinamento dos fuzileiros navais, Carolina do Norte. O foco recai no corte coletivo de cabelo dos jovens prestes a iniciar o treinamento, capturado em close-ups minuciosos, enquanto no fundo toca a canção Hello Vietnam, utilizada como peça de propaganda da guerra. A letra, narrada em primeira pessoa, expressa a despedida de um jovem à sua namorada, movido pelo chamado do dever. Algum dia o mundo aprenderá que os incêndios que não apagarmos queimarão ainda mais. Nós devemos salvar a liberdade agora, a qualquer preço, ou algum dia nossa própria liberdade será perdida. No entanto, as imagens confrontam de modo contundente a mensagem idealista da canção, destacando os rostos cuidadosamente aparados dos recrutas em primeiro plano, com ênfase em seus olhares vazios e perdidos, que denunciam a incerteza sobre o verdadeiro motivo de estarem ali. Longe da narrativa idealizada veiculada pela música, a montagem evidencia que são os jovens soldados norte-americanos os verdadeiramente perdidos, enviados para lutar em terreno estranho e em nome de ideais que mal compreendem, e não o resto do mundo que parecia perceber com muito mais nitidez o vazio e a ausência de sentido de toda aquela brutalidade. Parte 3. Desconstrução.
A cena seguinte nos apresenta ao Sargento Hartman, encarregado do treinamento daqueles jovens, uma figura que se revela logo como intolerante, cruel e meticulosamente eficiente em seu propósito, não ensinar, mas desintegrar. Hartman recorre ao insulto, à humilhação e à violência verbal de forma sistemática. Sua fala inaugural não deixa margem para dúvidas quanto à posição de cada um naquele espaço. A partir de agora, vocês não são mais nada além de vermes. Vocês são a parte mais baixa da escória da Terra. Seu objetivo não é meramente moldar corpos aptos para tarefas repetitivas, mas desmontar subjetividades, apagar identidades e reconstruí-las sobre uma nova lógica, a lógica brutal da guerra. Não se trata de formar indivíduos capazes de refletir, hesitar ou escolher, mas peças funcionais, engrenagens automáticas de uma máquina de matar. Nas suas próprias palavras, meu trabalho é transformar vocês em fuzileiros navais. Vocês são a vida dos fuzileiros. Vocês serão sádicos e assassinos bem treinados, mas serão assassinos pelo bem da pátria. Aqui se revela de modo brutal e inapelável que essa primeira parte do filme não versa exatamente sobre a preparação técnica para a guerra, mas sobre a destruição da humanidade, pré-condição essencial para que a guerra possa ser travada. No entanto, há um problema fundamental. Identidades individuais não são blocos de argila infinitamente moldáveis, nem ficções descartáveis que podem ser apagadas e reescritas ao sabor das circunstâncias sem sequelas. Ao contrário, elas constituem a ossatura psíquica do sujeito. Por isso, esse processo de desconstrução é não só traumático, como profundamente perigoso. Diante dele, emergem 3 respostas fundamentais. Primeira, o indivíduo efetua a transição completa, rasga os vínculos com o passado, adota integralmente a nova configuração de si e funciona plenamente no novo ambiente. No entanto, paga um preço alto. Fora desse espaço, ele não sabe mais quem é. Sua existência passa a depender exclusivamente do contexto da guerra. Segunda, o indivíduo permanece em um estado liminar, não abandona totalmente seu passado, tampouco se rende por inteiro ao novo papel. Essa condição ambígua gera uma contradição insuportável. A coexistência da memória prévia e dos atos presentes cria uma culpa corrosiva que pode persegui-lo para sempre, salvo se antes sucumbir à loucura. Terceira, o indivíduo se fragmenta por completo. Nem o passado desaparece, nem o presente se consolida. Ambos se dissolvem, deixando um sujeito em ruínas, estilhaçado, cuja única fuga possível muitas vezes é a morte. Estas 3 trajetórias são magistralmente representadas ao longo da obra, especialmente nas jornadas de 2 personagens que se tornaram arquétipos dos efeitos da violência extrema sobre a psique: Pyle e Joker. Pyle encarna simultaneamente o fracasso do sistema e sua consequente expressão mais pura, lógica e devastadora. Ingênuo, desajeitado, perdido, torna-se o alvo preferencial do sargento e o bode expiatório do pelotão. Sua transformação lenta, dolorosa e perturbadora, de um homem simples a um assassino em potencial, é um retrato cru do que a guerra realmente produz. Não heróis, mas sujeitos desorientados, desconstruídos, que só se tornam funcionais depois que a sua humanidade é brutalmente esvaziada. A icônica cena do banheiro constitui uma imagem devastadora desse processo. Nela, em uma ronda de rotina durante a madrugada, Joker encontra Pyle sozinho com o olhar vazio, repetindo mantras de guerra e empunhando um fuzil carregado. Leonard Horrens desaparece. Ali, o que temos diante não é mais um homem, mas uma engrenagem fraturada, incapaz de suportar o peso da transformação a que foi submetido, e por isso implode. O disparo contra o sargento é, simbolicamente, um ato contra o sistema cruel que o formou. Contudo, a sequência seguinte é ainda mais trágica. Quando Joker, tomado pelo medo, entra no banheiro e o chama de Leonard, seu nome real, por um instante, essa palavra ativa um fragmento da identidade perdida. Mas isso não salva Pyle, pelo contrário, o destrói, pois naquele instante ele percebe que não existe mais. Esse abismo entre quem foi e quem se tornou é insuportável. O tiro que ele dispara em si mesmo é a expressão final desse colapso identitário.
As cenas são simétricas, os planos longos e desconfortavelmente limpos, o som seco, áspero e cirúrgico. Tudo isso reforça uma ideia devastadora. Para matar, é preciso primeiro perder o medo da própria aniquilação. E para isso, é fundamental aprender a morrer. Mas não morrer como fazem os filósofos, que enxergam a vida como uma lenta preparação para a morte, capaz de conferir um novo sentido à própria existência. Aqui, o aprendizado se dá de forma muito mais brutal, por meio da obliteração dos elementos mais básicos que definem a própria condição humana. E nesse processo, a primeira morte exigida é sempre a da própria humanidade. Parte 4. Nascido para morrer. A figura central do enredo é o soldado James Davis, apelidado de Joker durante o treinamento no centro de instrução. Ele é o fio condutor que confere unidade à narrativa, conectando duas partes que, à primeira vista, parecem dissociadas, mas que, na verdade, são faces de um mesmo processo: a desconstrução da humanidade para a fabricação de uma máquina de guerra. Ele acompanha a sua transformação, lenta, gradual e dolorosa, de um homem comum em um combatente condicionado, preparado para cumprir ordens e executar missões sem hesitação. Desde o início, Joker se diferencia dos demais. Sua personalidade é mais forte, mais resistente, mais irônica. Isso se evidencia logo no treinamento, quando se recusa a afirmar que acredita na Virgem Maria, mesmo diante das agressões, dos gritos e das ameaças do sargento Hartman. Sua resposta firme, de que qualquer coisa que ele dissesse estaria errado e só faria o sargento bater ainda mais forte, deixa claro que ali está alguém disposto a resistir, em que momentaneamente, ao processo de aniquilação subjetiva ao qual todos estão sendo submetidos. Essa postura não é sem custo. Seu processo de transformação é mais lento, mais conflituoso e mais doloroso que o dos demais recrutas. E é por isso que, ao final do treinamento, não é imediatamente enviado ao fronte, mas deslocado para o setor de comunicações, atuando como jornalista militar. À primeira vista, essa resistência pode até parecer um ato de heroísmo individual, mas a guerra não é lugar para subjetividades livres. A recusa em se adaptar completamente ao ambiente da guerra não é uma virtude, é um risco. Se diante da necessidade ele não agir como soldado, colocará em risco a própria vida e a de seus companheiros. Mas se agir, poderá destruir aquilo que ainda resta de sua própria consciência. Parte 05. Nascido para matar. A trajetória de Joker alcança seu ponto de não retorno quando ele é lançado, de forma definitiva, ao campo de batalha real. Se até aqui o dilema girava em torno da tensão entre consciência e dever, agora não há mais espaço para abstrações. Aqui não se pensa, aqui só se sobrevive. O pelotão avança lentamente pelas ruínas da cidade de Rui. Escombros, fumaça, destroços. Não há música, não há heroísmo, não há glória. Apenas o silêncio pesado. Aquele silêncio que só existe nos lugares onde a civilização já não está mais presente. O cenário não é apenas uma cidade destruída. É uma representação física da própria psique dos soldados, que, assim como aquelas paredes em ruínas, estão rachados, despedaçados, prestes a desmoronar. E então, a guerra mostra sua verdadeira face. Não há exércitos, não há confronto direto, não há avanço de tropas. Há apenas uma presença invisível, uma sniper, escondida, paciente, letal. O primeiro tiro quebra o silêncio, como se quebrasse junto o próprio tecido da realidade. Depois outro, depois mais outro. Cada disparo é preciso, cirúrgico. Soldados começam a tombar, não lutando, mas simplesmente caindo, como alvos que sequer sabiam que estavam na mira. A morte de Cowboy, alvejado, não é apenas uma baixa, é o colapso definitivo de qualquer ilusão de controle. Cowboy não era apenas o líder do pelotão naquele momento,
Ele estava com Joker desde o início, desde os tempos do centro de treinamento, um dos poucos que, assim como Joker, sobreviveu ao processo de desconstrução imposto por Hartman. Mais do que um companheiro de jornada, Cowboy representava a tentativa de manter dentro do caos uma mínima lógica, alguma ordem, algum senso de propósito. Ele não era exatamente um herói, nem buscava ser, mas sustentava a liderança com uma frágil racionalidade que, de certo modo, impedia o colapso total do grupo. Por isso, sua morte não leva apenas um homem, leva consigo a última ilusão de que naquele inferno ainda havia regras, hierarquia, estratégia ou controle. Quando o cowboy cai, Joker entende, de forma definitiva e brutal, que dali em diante não há mais dilema, não há mais convicções, não há mais ironia que o proteja. Agora, ou ele mata ou morre. Joker se vê lançado num vazio absoluto, diante de uma escolha que definirá não apenas sua missão, mas a essência de tudo que ele é, ou o que resta dele. Uma das decisões mais marcantes dessa sequência reside no fato de que, em momento algum, o rosto do inimigo é mostrado. Nosso único contato com aqueles do outro lado do conflito são os relatos dos próprios militares que retornam do combate, construindo junto aos personagens a imagem dessa ameaça tão presente, ao mesmo tempo invisível. O inimigo permanece sem face, uma sombra desumanizada, uma representação necessária para que possa ser destruído sem remorso, pelo menos até aquele instante. Quando finalmente localizam a Sniper, a revelação não é apenas inesperada, mas devastadora. Ela não é o guerreiro robusto que se imaginava, nem tampouco um monstro ou uma figura genérica do mal. É uma jovem garota, magra, ferida, estirada no chão, suplicando pela morte. Me mata, me mata. Me mata, repetindo em vietnamita. Sua voz não implora salvação, mas sim o alívio da morte. Outro elemento desconcertante dessa cena é a contradição entre a visão dos soldados norte-americanos, que sempre se referem aos Vietcongues como ateus comunistas, e o fato de que, ao ser atingida, a primeira reação da jovem é rezar, um gesto que humaniza ainda mais sua figura. Joker se vê diante de um dilema moral cruel. Deixá-la naquela situação é condená-la a uma morte lenta e dolorosa. Matá-la significa assumir a responsabilidade direta por sua morte. Em ambas as opções, Joker terá que enfrentar sua consciência. Nesse instante, Stanley Kubrick revela todo o seu gênio, comunicando o conflito interno do personagem apenas através do jogo de luz e sombra no cenário. O rosto de Joker aparece dividido ao meio, metade iluminado, metade em sombras, simbolizando a dualidade de sua condição. Quando decide disparar, o movimento de seu corpo encobre completamente seu rosto, mergulhando-o na escuridão, sinalizando que a decisão havia sido tomada. Antes disso, pela primeira vez, a câmera abandona o ponto de vista americano e nos posiciona na perspectiva da jovem Sniper, olhando para cima. Nessa visão, os rostos amigáveis dos soldados se transformam em figuras ameaçadoras, repletas de fúria. Com esse movimento, Kubrick demonstra que eles haviam se tornado aquilo que acreditavam combater, o mal que buscaram erradicar. Com sua ironia mais cruel, o diretor encerra a cena, deixando claro que o verdadeiro inimigo nunca foi o Vietcong. O verdadeiro inimigo reside naquilo que cada guerreiro precisou matar dentro de si para sobreviver, não como seres humanos, mas como máquinas. A guerra ensina uma lição brutal e cruel. Nela, a obliteração dos elementos mais básicos que definem a condição humana torna-se condição necessária para a própria sobrevivência, não como seres humanos, mas como máquinas. Seja como for, Joker sai daquele cenário aliviado, não por ser quem era, mas simplesmente por ainda estar respirando. E é com essa certeza brutal que se inicia a última e mais marcante cena do filme, a marcha para a escuridão. Após o disparo, o pelotão se reorganiza e então,
Numa das cenas mais perturbadoras e emblemáticas da história do cinema, eles marcham em meio às ruínas, aos corpos queimados, aos destroços, cantando a música infantil do Clube do Mickey. Hey there, hi there, ho there, you're as welcome as you can be. M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E. Em suma, não são soldados, são espectros. São crianças que enterraram junto com os corpos a própria infância, a própria identidade, a própria consciência. Eles não marcham pela vitória, não marcham por honra. Eles marcham porque é tudo o que lhes resta. Joker continua narrando, mas sua face não aparece mais. Não importa, ele é apenas mais um soldado, como tantos outros, sem nome, sem identidade, sem passado, sem futuro. A partir dali, não há mais dilema, não há mais ambiguidade. O ciclo está completo. Joker se integrou à guerra, não para vencê-la, mas para não ser vencido por ela. Assim, a cena se fecha. Todos, uniformemente alinhados, rumo à escuridão. Não sem antes as palavras do coronel reverberarem uma última vez na mente do protagonista. A guerra é uma merda. Somente aqueles que nunca deram um tiro, nem ouviram os gritos e os gemidos dos feridos, são os que clamam por sangue, vingança e mais desolação. A guerra é o inferno. General William T. Sherman.